Fernandes por aqui e hoje nós vamos aos palpites da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontecendo nessa terça, quarta e quinta-feira. Então, vamos aos palpites. O primeiro palpite fica para o jogo entre São Paulo e Internacional, acontecendo nessa terça-feira. O São Paulo perdeu a sua invencibilidade no Choque Rei na última rodada, venceu o Palmeiras até o intervalo, tinha o placar de 1-0, mas no segundo tempo teve um apagão aí e levou 3 do Alviverde e acabou perdendo aí por 3-1 o clássico no último jogo. Assim, foi um baque para o São Paulo, mas demonstrou muito o momento que o São Paulo vive, principalmente na questão de perder o físico no segundo tempo, e também a equipe do São Paulo está tendo dificuldades aí no setor defensivo ainda, muitas dificuldades, algo que o Aguirre ainda está tentando melhorar. E o Internacional empatou em 0-0 contra o Sport. O torcedor colorado esperava que o Inter fosse vencer justamente por todos os desfalques que o Sport tinha, principalmente o Anselmo, capitão da equipe, que não podia jogar, e acabou empatando aí 0-0 e acabou quebrando a sua sequência aí de vitórias que o Internacional vinha tendo. Mesmo assim, vem vivendo numa boa fase. Para esse confronto aí, as duas equipes têm desfalques bem interessantes, principalmente, por exemplo, o Nenê do lado do São Paulo, do lado do Internacional a gente tem aí sem Rodrigo Dourado, sem D'Alessandro, que já vem aí há várias rodadas sem atuar, mas isso mexe muito com o setor ofensivo dessas duas equipes. E mesmo que, por exemplo, o São Paulo tem uma defesa fraca, o setor ofensivo do Inter está um pouco desfalcado. Então isso me faz acreditar que esse jogo não seja de muitos gols, justamente pela parte do ataque aí, com problemas nas duas equipes, tá? E sem desconsiderar também que o Internacional tem uma boa defesa. Então, para esse jogo entre São Paulo e Internacional, o meu palpite fica no menos de 2,5 gols, com odds a 1,53 no Bet365. O segundo palpite fica para o jogo entre Corinthians e Santos, acontecendo nessa quarta-feira. O Corinthians perdeu aí o último jogo para o Flamengo, um jogo muito importante. O Flamengo é líder atualmente, e o Santos conseguiu finalmente vencer e saiu da zona de rebaixamento na última rodada. O Santos conseguiu vencer por 5-2 o time do Vitória, fez um grande jogo, principalmente com a atuação muito boa do garoto Rodrigo. Mas claro que o Vitória é um time lá da parte de baixo da tabela, e agora aí esse duelo com certeza não vai ser nada fácil contra o Corinthians. O Corinthians não tem tido resultados muito bons fora de casa, mas em casa tem conseguido se manter, principalmente agora tem aquela dúvida com a chegada do Osmar Loz, se o Corinthians vai se manter competitivo ou não. Mas eu acredito que para esse confronto, considerando o momento do Santos e o momento melhor do Corinthians, o meu palpite vai ficar na vitória do Corinthians, com odds a 2,05 na casa de apostas Bet365. E o terceiro palpite fica para o jogo entre Cruzeiro e Vasco, acontecendo também na quarta-feira. O Cruzeiro aí vem na vice-liderança, vem quente aí para conseguir tirar a vaga do Flamengo, e sem dúvidas, como anteriormente já em outros vídeos eu já falei, que o Cruzeiro é um candidato forte para o título do Brasileirão. Claro que a gente está iniciando aí ainda o Brasileirão, são poucas rodadas passadas, mas eu vejo o time do Cruzeiro muito competitivo e o Mano Menezes um grande técnico. O Cruzeiro tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, sofreu apenas 3 gols em todas essas 8 rodadas passadas, e isso demonstra o quanto é importante uma defesa sólida na disputa de pontos corridos. Já o Vasco é uma das equipes mais vazadas, não é a mais vazada, mas está entre as equipes mais vazadas do Campeonato Brasileiro, e sofre bastante aí nos jogos fora de casa também, e é uma equipe que tem sido bastante irregular em suas atuações. No último jogo aí perdeu para o Botafogo em casa, perdeu o clássico em casa. Isso também desmotiva um pouco a equipe do Vasco. Então, para esse jogo aí, eu acho que o mais provável é a vitória do Cruzeiro, justamente pelo momento que vive o Cruzeiro, e o Vasco aí tem sofrido bastante, principalmente defensivamente. Então, nós vamos aí na vitória do Cruzeiro com odds a 1,40 no Bet365. E é isso aí, galerinha. Esses são os palpites para a 9ª rodada aí acontecendo nessa semana, na terça, quarta e quinta-feira. Nos vemos nos próximos palpites. Um abraço
Até mais!